Paz e graça, irmãos. Vamos continuar, a nossa aula de profetismo. E a gente vai trabalhar hoje sobre a instituição do profetismo em Israel, A gente já viu na aula anterior que o fenômeno do profetismo não é só peculiar a Israel. Você vai ver isso em povos vizinhos, Existe o registro de Mari, que é do século XVIII, antes de Cristo. Enquanto Moisés vai começar a escrever no século XIV a.C., por ocasião do Êxodo. Então, irmãos, o que nos interessa agora é a instituição do profetismo em Israel, Então, o texto básico, os irmãos podem analisar aí, Deuteronômio 18, 9 a 22. E nessa passagem nós encontramos a origem da instituição profética em Israel, tá bom? Então, destacamos os seguintes fatos. Primeiro, a origem é divina e não humana. Certo? Moisés não tinha entrado em contato direto com qualquer instituição religiosa de Canaã, pois essa passagem foi escrita antes da entrada naquela terra. Não podia, portanto, ser influenciado pela região daquele povo pagão, como querem os críticos modernistas. Moisés foi inspirado diretamente por Deus para anunciar a instrução dos profetas, os quais seriam levantados para declarar a mensagem de Deus. E essa questão aqui da nossa apostila, quando vai falar sobre os críticos, porque o pessoal da crítica, eles não admitem que Moisés tenha escrito o Pentateuco, como os irmãos já bem sabem, isso. E consequentemente eles não admitem que havia o trabalho de profético em Israel na saída do Egito, tá? Então a leitura que os liberais fazem é totalmente outra, tá bom? Mas aqui a gente está fazendo a leitura ortodoxa, graças a Deus, e nós estamos asseverando que começa com Moisés, certo? Moisés é o profeta, por excelência, no Antigo Testamento, certo? E é como nós vimos aqui, Moisés foi inspirado diretamente por Deus, O próprio texto vai falar que o Senhor Deus falava com Moisés boca a boca, certo? Então, o Deuteronômio 18 vai dizer: suscitar-lhe um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo que eu ordenar. Então, a profecia em Israel tem uma origem divina e não humana. Então, você não tem um procedimento de compilação, certo? Você não vai ter isso. E é como nós tratávamos na aula passada, quando o Senhor aparece na sarça a Moisés, que se identifica, que também se identifica como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, dos antepassados do povo, e que Moisés vai Moisés e Arão, e se fala em nome desse Deus, e se tem as evidências desse Deus, do poder desse Deus. Então Moisés é de fato verdade profeta, correto? Apesar que a gente vai ver depois lá de que quem falava era Arão, por Moisés. Certo, mas o Senhor se revelava a Moisés de forma diferenciada. Então, pessoal, o propósito e a razão da profecia foi advertir os israelitas que estavam para entrar na terra prometida contra os perigos de aprender as práticas abomináveis das nações pagãs. Então a gente aqui tem desde o começo o caráter, como a gente já sabe muito bem disso, do caráter exortativo da profecia. Muitos só querem ver o caráter preditivo da profecia, Não, mas aqui já em Moisés a gente vai ver o caráter exortativo da profecia. Não quer dizer que não haverá o aspecto preditivo, tá? Lá no finalzinho do Deuteronômio, quando Moisés vai falar que o povo vai desobedecer a Deus, então você tem um caráter preditivo aí, tá certo? Então, o propósito e a razão da profecia é advertir os israelitas. Então a gente vê aqui o caráter exortativo, que se assemelha muito hoje em dia com a questão da pregação, certo? Por isso que o pregador nesse aspecto é um profeta, porque ele vai anunciar aquilo que Deus quer, entendeu? Ele vai falar a respeito disso. Só que a diferença de um pastor é que ele não recebe diretamente de Deus, Ele abre o livro sagrado. E se ele fizer o trabalho correto, o Espírito Santo falará através da fiel exposição da palavra de Deus. Aí esse falar, entendeu, caracterizará em oráculo de salvação, um oráculo de juízo. Agora, não dele, não inédito. Isso é bem interessante para a gente compreender.
Enquanto o profeta traz uma palavra de Deus de forma inédita, certo? O pregador moderno hoje não traz uma palavra de Deus de forma inédita. Ele lê o texto que já existe e o Espírito Santo aplica o texto desde que ele faça o trabalho correto, tá certo? Quando eu falo de inédito, é não escriturado, ou seja, algo que não tinha, que fora recebido na hora. Então o propósito é esse, né? Então observa, o ofício profético haveria de culminar na pessoa do grande profeta, no meio de Israel, semelhante a Moisés, e nós sabemos que é o Senhor Jesus. Nesse sentido, todos os demais profetas foram tipos de Cristo e exerceram o ofício em seu nome, certo? Então, nesse texto de Deuteronômio 18, que eu espero que os irmãos estejam acompanhando, a gente já vai ter algumas informações a respeito disso, tá certo? A instituição dos levitas, sobre quem Moisés fala nesses primeiros 9 versículos do capítulo 22, e que eram os guardiões e promotores da lei, não era suficiente para as novas necessidades, nas novas condições do deserto. Israel precisaria de maiores revelações de Deus. Para esse fim foram dados os profetas. Então você aí vai ter duas classes, né, de pessoas que vão ensinar. Você vai ter os sacerdotes, né, que ensinava a nível de templo. E também você vai ter na própria história de Israel o profeta, né? aquele que não estava necessariamente na corte, apesar que ele poderia estar na corte também. A gente tem os profetas não escritores, né, que tinham acesso direto aos reis. Samuel em relação a Saul, o próprio Davi também. O Samuel no período, né, com Davi e posteriormente Natã. A gente terá com Roboão, a gente terá com Abias, a gente terá com Asa. Então você sempre vai ter esse profeta na corte, entende? Mas também esse profeta também vai ter profecias que é para outras nações. E também vai ter, principalmente lá na época do desterro, né? Nas 3 deportações. Na primeira deportação foi Daniel, na segunda deportação foi Ezequiel, e Jeremias fica na terra, né, para sofrer com o povo. Então esses profetas estão operando em áreas diferentes, né? Por exemplo, Isaías na zona urbana, Miqueias na zona rural de Judá, certo? Amós que vai para o reino do norte, o Elias que está lá no reino do norte, né? Elias, Eliseu, né? Então observa cá. Você vai ter a ideia dos profetas que estão ensinando, que estão pregando, que estão dando os oráculos de juízo, um trabalho concomitante com os sacerdotes, né? Enquanto esses sacerdotes são fiéis, né? Porque posteriormente, por exemplo, você vai ter lá um embate entre Malaquias e os sacerdotes da época, não é? Onde Malaquias vai falar a respeito de que Deus iria esfregar na cara deles o excremento dos sacrifícios. Certo? Então, voltando a falar aqui sobre essa questão, o método pelo qual a profecia é recebida também está claramente revelada, certo? Não por descobertas, como nas práticas pagãs, mas por meio da revelação. Então, lá em Deuteronômio 18:18 é dito que em cuja boca porei as minhas palavras. Você vai ver lá em Isaías, né, o modo como Deus revelava a palavra a Isaías. Então você não tem a ideia de uma adivinhação. Você tem a ideia da divindade do Senhor Deus falando com seus profetas, tá certo? Isso é interessante nós entendermos isso aqui. Dessa forma, né, deixa eu ler aqui o texto de Números 23, que uma tradução à luz do original pode ser feita da seguinte forma: pois em Jacó não há encantamento, nem adivinhação em Israel. No tempo se poderá dizer a Jacó e a Israel o que Deus fez. Então observa, é dito: em Jacó não há encantamento nem adivinhação em Israel. Ou seja, os profetas em Israel não usavam esse método que era visto nos povos vizinhos, tá? Mas o Senhor manifestava sonhos, visões, e no caso de Moisés, boca a boca. Desta forma, a passagem estaria afirmando que Jacó e Israel não têm necessidade de recorrer a esses métodos de adivinhação. No devido tempo, Deus lhe dá a sua revelação, certo? Israel possui a palavra de Deus, e é isto que faz a grande diferença. E essa palavra é concedida através da instituição profética. O mesmo viés é hoje em dia, né? O pastor fiel, ele é profeta de Deus, certo? Ele é mestre. Então ele deve abrir as escrituras, deve analisar o texto de forma correta, usando as regras da hermenêutica e da exegese, e falar do texto, aplicar o texto, provar que o texto
que as verdades daquele texto que ele está falando existem em outros lugares. Ilustrar o texto, porque ele é o profeta. Então, da mesma forma como um profeta de Deus na antiguidade, ele tinha a obrigação de transmitir o recado de Deus do jeito que ele recebeu, o pastor hoje em dia, que é o profeta hoje em dia, tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus do jeito que vai ser pregada, tá? Então, observa, algumas características do profeta verdadeiro foram dadas para distinguir do falso. Vamos lá. O profeta deveria ser israelita. Isso é importante. O profeta do meio de ti e de teus irmãos. Essa é uma das razões porque Balaão, embora tenha sido usado pelo Espírito Santo do Senhor para profetizar em certa ocasião, cumprindo uma tarefa específica, está lá em Números 23, não era um profeta verdadeiro. Por alguns instantes possuía ofício profético, mas não era, porque tem que ser israelita. Ou seja, para ser um profeta verdadeiro tem que fazer parte da comunidade da aliança. Para ser um pastor verdadeiro tem que fazer parte da comunidade da aliança. Aí eu acho interessante da seguinte forma. Então, sendo assim, o que se dizer de pastores que nem sequer creem na aliança? Ou de pastores que sabem que é para dizer alguma coisa relacionada à aliança e não falam? O que se dizer, né? Falso profeta. Não tem outra palavra. Não tem outro termo. O profeta deveria ser igual a Moisés. Qual é a ideia disso? Moisés foi intermediário ou mediador entre Deus e o povo. Deus falava ao povo através de Moisés e Moisés representava a Deus perante o povo. Da mesma forma, o profeta haveria de ser um representante de Deus perante o povo e o canal por meio do qual a mensagem divina seria transmitida. Então veja só a importância disso. Você tem Deus, você tem um profeta, Deus manda uma mensagem através do profeta para o povo. Hoje em dia você tem Deus, você tem um pastor que tem que ser mestre e Deus falará através da palavra dele que está escrita para o povo. Eu volto a dizer, imagina quando esse pastor não prega a palavra para o povo por causa de placa denominacional. E quando nem sequer ele conhece a palavra de Deus. Falso profeta. É verdade que a semelhança não seria no mesmo grau de intimidade e revelação que Moisés possuía com Deus. Nesse caso, a posição de Moisés é superior e só é comparável do próprio Senhor Jesus Cristo, o qual foi o tipo mais perfeito dessa função. Tá? Então, olha só. A gente tem aquele episódio aqui de quando Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, né, que Moisés tomara para ser sua esposa, e disseram, eles falaram, né, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E se saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da entrada. Depois chamou Arão e Miriam. Ele se apresentou. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há o profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. As duas formas. Não é assim como meu servo Moisés. Diferenciado. Que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Certo, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Então, isso aqui é bem interessante. O Senhor revela a forma ordinária de falar e ele fala do diferencial que ele tinha com Moisés. Certo? Observa que o fato da palavra profeta estar no singular tem sido objeto de muitas considerações, né? Alguns acham que ela faz referência a uma linguagem profética, outros que se refere à instituição do profetismo. Todavia, a maioria dos estudiosos da palavra entende que se trata de uma referência profética à vinda do próprio Cristo. Essa questão de que o Senhor iria levantar alguém semelhante a Moisés. Certo? Então, é interessante isso aqui. Para poder ser o profeta verdadeiro, tinha que ser israelita. Foi não somente semelhante a Moisés como mediador, mas muito superior a ele, e não falava de si mesmo, mas da parte de Deus que o enviara. Então, tinha que fazer parte da comunidade da aliança, tinha que ser semelhante a Moisés, ou seja, alguém que foi vocacionado, alguém que foi designado para isso, e ele não podia falar de si mesmo. Então, aqui tem três coisas bem interessantes. Primeiro, tem que fazer parte da aliança. Para ser um profeta, um pregador da palavra de Deus, essa honra não é, a pessoa não toma para si. Deus tem que escolher, Deus tem que vocacionar, e a pessoa não pode falar de si mesmo. Aí eu volto a dizer, quando eu não anuncio aquilo que a aliança de Deus manda, quando eu não anuncio o que a aliança diz, eu estou falando da parte de quem? De Deus? Certamente não. Certamente não. Certo? E observa, não observar esses conceitos refere-se a rejeitar o próprio Deus, a não receber as minhas palavras.
certo? Então, isso é complicado, irmãos. Complicado, certo? Eu também quero trabalhar com os irmãos sobre essa questão do segundo tópico, né? Eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre isso, sobre o papel dos profetas, né? Observa cá, o profeta era a boca ou porta-voz de Deus, como os irmãos já disseram, como eu já falei aos irmãos. A função básica dos profetas é expressa claramente em 3 relatos do chamamento de profetas por Deus, que se assemelham em vários aspectos ao chamamento de Moisés por Deus. Em todos os casos, Deus confronta o profeta diretamente com a palavra introdutória e uma comissão. Tem lá na sarça ardente, com Moisés, no templo com Isaías, num lugar não especificado, Jeremias, na calmaria de uma tempestade, Ezequiel. Depois de os profetas apresentar objeções, né, estilo, Senhor, o Senhor os tranquiliza, por vezes com um sinal. Essas vocações divinas não apenas garantem aos próprios profetas que o chamado era proveniente de Deus, como também os autorizava aos olhos de outros como indivíduos que não falariam com a sua própria autoridade, mas sim com a autoridade de Deus. Aquelas 3 características do verdadeiro profeta. Tinha que ser israelita, tinha que ter sido chamado especificamente por Deus e tinha que ser fiel à palavra do próprio Deus. É o mesmo pressuposto hoje do pastor, certo? O mesmo pressuposto hoje do pastor. E é interessante que, veja só, antes da monarquia humana em Israel, os profetas falavam em nome de Deus de várias maneiras. Quando a monarquia foi instituída, os profetas se tornaram cada vez mais ligados aos governantes da terra. Os profetas de Israel serviam de emissário entre Deus, o Rei Supremo, e o Rei humano e a nação de Israel. É aquilo, mesmo quando começou a haver a monarquia, recebia de Deus, falava para o povo. Recebia de Deus, falava para o povo. Nesse aspecto, o pastor é a mesma coisa, certo? Nesse aspecto, o pastor é a mesma coisa. A função do emissário era extremamente importante para o ministério de todos os profetas do AT, que eles registraram suas profecias por escrito. Eles ameaçaram maldições e ofereceram bênçãos, de acordo com a aliança, que é fundamental isso. Porque a pregação do profeta, tanto do AT, quanto do NT, quanto dos pastores, precisa ser de acordo com a aliança. De Levítico 26, 28 a 30 de Deuteronômio, certo? Em conformidade com os termos da aliança, os profetas anunciavam várias maldições secundárias, bem como a maior maldição de todas, a saber, a destruição total e o exílio da terra prometida. Como também eles proclamavam bênçãos secundárias e a maior bênção que era a restauração. Então observa, vê mesmo, quando se analisa essa questão da estrutura, isso não é a mesma coisa em relação ao pastor. Agora eu volto a dizer, o que vai caracterizar um fiel, um verdadeiro profeta de um verdadeiro pastor, de um falso profeta de um falso pastor, é justamente a fidelidade que ele vai ter na pregação da palavra de Deus. Primeiro, se ele é da aliança. Segundo, se ele tem prova do chamamento de Deus. E terceiro, se ele é fiel à mensagem que Deus está enviando. Então, irmãos, a gente está vendo de uma forma bem sintetizada como se deu a instituição da profecia em Israel, né? Como eu já falei, quando for na próxima aula, pela graça de Deus, a gente vai trabalhar lá o material de Cristo dos Profetas, de Robertson. Tá? Então, que Deus abençoe. Eu rogo aos irmãos que os irmãos façam as leituras exigidas. Lembre de todo o material, está lá na plataforma. Todo o material, aqueles que já forem lendo o livro, vão me comunicando, já fui colocando as notas. Tá bom, irmãos? Façam isso, tá certo? E leiam o material para a próxima aula, tá certo? Para quinta-feira, com a graça de Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês.